E esta etapa é uma etapa dita irreversível. A primeira reação preparatória desta reação irreversível da via glicolítica é uma reação, no caso, que nós temos uma unidirecionalidade. Não há aqui, como a gente pode ver, nessa reação existe apenas uma seta, na próxima reação existem duas setas, indicando que esta reação, no caso, apresenta apenas uma única direção, sendo assim irreversível. Então, a adição de uma molécula de fosfato a partir do ATP, né, sendo este convertido em ADP, ao carbono 6 da glicose, torna-se então uma etapa irreversível, a primeira reação preparatória. Aqui vejam também a estrutura da D-glicose, ok? Obviamente que nós temos, no caso, a D-glicose explícita na sua estrutura cíclica, assim como são os demais carboidratos que participam da via glicolítica, estão na forma D. A adição do fosfato, então, ocorre no carbono 6. Esse carbono 6, então, vai ter uma adição, a troca da sua hidroxila, a adição do grupo fosfato, ok? Conferindo a esse grupo, então, duas cargas negativas. Dessa forma, a fosforilação da glicose ela acontece na primeira reação, a partir da fosforilação desse carbono 6, numa etapa irreversível, unidirecional. Por que, professor, que ela é irreversível? Devido ao grande gasto energético, a grande variação de energia livre que ocorre nesta etapa em decorrência do acoplamento com a desfosforilação do ATP, convertendo em ADP. A glicose 6-fosfato, então, ela passa para a segunda reação, em que ela é convertida em frutose 6-fosfato, ok? Então, a primeira reação, nós temos essa estrutura, e essa estrutura, então, no caso, é convertida na estrutura da frutose 6-fosfato. Então, essa é uma reação reversível. A frutose 6-fosfato, então, ela passa a frutose 1,6-bifosfato a partir de uma nova adição de grupo fosfato, a partir da desfosforilação de mais uma molécula de ATP. Ok? Esta é a segunda reação preparatória da via glicolítica contida dentro da fase preparatória. Notem, gente, que agora nós temos uma molécula simétrica. Nós temos uma molécula com uma simetria. Os dois grupos fosfatos estão adicionados, né? Cada um deles está adicionado em uma extremidade da molécula. E essa simetria ela é muito importante para a próxima etapa, que é a clivagem. A clivagem ou quebra do açúcar fosfato de 6 carbonos, no caso a frutose, 6-fosfato, 1,6-fosfato, em 2 açúcares ou 2 carboidratos de 3 carbonos cada. O gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Tudo bem? Então, esta etapa, como vocês podem ver, também é uma etapa reversível. Ela pode ser revertida de volta à frutose 1,6-bifosfato. A etapa 4, ela fecha a fase preparatória, fazendo então com que ocorra a formação desses dois monossacarídeos, ok? Fosfatados, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Ambos possuindo então em suas extremidades moléculas de fosfato com cargas negativas. Sendo então que nós temos aqui este caminho de reação e nós temos esse caminho estrutural,
tá? Aqui denota-se as variações estruturais que a molécula de glicose irá percorrer ao longo da fase preparatória. Gente, também aqui nós temos as numerações, né, que correspondem às enzimas que catalisam essas reações da fase preparatória da glicólise. Essas enzimas estão colocadas aqui nesse canto direito. A primeira enzima, então, a atuar na veia glicolítica é denominada, em termos gerais, né, não em termos da nomenclatura taxonômica do Comitê Internacional de Enzimologia, mas em termos gerais, de hexoquinase, tá? Vocês também verão no livro, né, Princípios de Bioquímica de Leninger, nos livros de bioquímica do Strayer, né, Fundamentos de Bioquímica do Voe, na bioquímica da Marzocco, haverá que vocês vão ver que as enzimas que catalisam reações de transferência de glucosfosfato utilizando esse ATP também são chamadas de sinases, tá? Sinases. Então aqui nós podemos chamar a hexoquinase também de hexocinase, ok? Então, nós podemos ter também a fosfofrutose quinase, ok? Então, essas enzimas, elas podem ser tanto denominadas como sinases quanto quinases, né? O quinase, ele vem da nomenclatura advinda do inglês, certo? Kinase. E aí o K, ele é substituído aqui pelo, no caso, pelo quinase aqui com QU, tá? Somente para a explicação de vocês. Professor, li no livro está hexocinase, é a mesma coisa, tá? Então, dessa forma, a primeira enzima que catalisa a reação de fosforilação da molécula de glicose em glicose 6-fosfato, ela é denominada de hexoquinase. Né? Essa etapa é uma etapa irreversível, ou seja, a hexoquinase catalisa uma reação irreversível, a primeira reação da via glicolítica. Essa reação ela é muito importante para a manutenção da glicose no interior do citosol. Tudo bem? Por quê, professor? Porque a glicose ela é transportada em muitos tecidos de volta para a corrente sanguínea. E a adição do grupo fosfato com duas cargas negativas impede com que ela passe por membranas biológicas, tal como a membrana plasmática. Com a carga negativa, então, nós garantimos que a glicose ela se mantém no interior do citoplasma ou citosol. Certo? Esse, então, é um dos principais motivos de nós adicionarmos grupos fosfatos aos intermediários da via glicolítica. A segunda reação é catalisada pela fosfoexose isomerase, pois ela vai promover uma reação de isomerização da glicose na sua exose na forma de cetose, né, no caso da frutose, tá? E aí então nós temos um isômero da glicose, 6-fosfato. A terceira reação também é uma reação irreversível, que é catalisada pela fosfofrutose quinase, tá? Ou fosfofrutoquinase 1, tá? Também conhecida nos livros em inglês, PFK1, fosfofrutoquinase 1, tá? Ou fosfofrutose quinase 1, tá? Aqui não está colocado o número 1, mas essa enzima é do tipo 1, porque existe a tipo 2, que participará de outra reação. Na etapa 4, nós temos a aldolase, a enzima responsável pela clivagem da molécula de frutose em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. Essa é uma etapa reversível, ok? Dessa forma, a gente dá fechamento à fase preparatória. Então, vamos agora a fundo verificar cada etapa dessa fase preparatória, ok? Em que nós temos o gasto de 2 moléculas de ATP para que a gente possa, então, ter o pagamento na próxima fase, né? Professor, não estou entendendo, né? Porque a via glicolítica, a função dela como uma via catabólica não é geração de energia? Sim,
mas nós primeiro precisamos fazer um armazenamento de energia em intermediários à via, nessa fase preparatória. Então, nós temos aí a primeira reação, como colocado lá no slide anterior, a fosforilação da glicose. A glicose, então, né, como uma hexose, formando um anel piranosídico, ela sofre a adição de um grupo fosfato com duas cargas negativas na hidroxila do carbono 6, ok? E aí, então, substituímos a hidroxila por um grupo fosfato, tá? Essa reação é catalisada pela hexoquinase, tá? Que irá utilizar o ATP, a moeda energética, a grande moeda energética do metabolismo, para a adição desse grupo fosfato, mediado pelo cofator magnésio, tá? O magnésio 2+. Essa é uma reação irreversível, pois o ΔG, né, a variação de energia livre padrão bioquímica dessa reação é altamente negativa, devido à questão da participação do acoplamento na reação do ATP. Ok? Então, a hexoquinase, ela faz, então, essa reação irreversível no primeiro passo da fase preparatória. A segunda reação é a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Essa é uma etapa reversível, a molécula pode ser reconvertida, né? Então, a glicose 6-fosfato, ela se torna a frutose 6-fosfato. E aí, então, eu tenho a mudança da estereoquímica da molécula, em que o fosfato continua no carbono 6, porém, nós temos a mudança estrutural do anel piranosídico para o anel furanosídico. Okay? Lembrando da nossa aula de carboidratos antes ainda da pandemia. Tá? Bom, essa reação também envolve a participação do cofator magnésio e é catalisada pela fosfohexose isomerase. E notem que a variação de energia livre padrão bioquímica ela é baixa, e o que explica também a questão da reação ser reversível. A terceira etapa, a terceira reação, é a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Nessa reação, nós temos que a frutose 6-fosfato ela sofre um processo de adição novamente, uma nova adição em uma outra hidroxila de um grupo fosfato, oriundo também do ATP. Essa reação também envolve a participação do cofator magnésio e também ocorre a participação de uma quinase, tá? Ou de uma cinase, a fosfofrutoquinase 1, ou PFK1 em inglês, a abreviatura em inglês, ok? Notem que também é uma reação irreversível, unidirecional. O ΔG, padrão bioquímico, né? Agora falando aqui de uma forma direta, né? É também muito negativo, o que faz com que, né, o que explica que essa reação seja uma reação irreversível. Notem a simetria da molécula. Os grupos fosfatos estão diametralmente opostos, o que faz com que ocorra a facilitação de uma clivagem, gerando o mesmo número de carbonos para cada molécula que for gerada. E aí nós temos a etapa 4. Tá? A etapa 4 envolve a clivagem da frutose 1,6-bifosfato. Nessa etapa 4, nós temos a participação da aldolase. Tá? A aldolase é a enzima que cliva a frutose 1,6-bifosfato de forma que nós temos a formação numa etapa reversível, tá? Ah, professor, estou vendo aqui ó, um ΔG padrão bioquímico maior. Calma lá. Então, nós temos aqui a formação de dois compostos com 3 carbonos, 2 monossacarídeos com 3 carbonos, cada um contendo um grupo fosfato. A dihidroxiacetona-fosfato, ok? Derivada de hidroxiacetona, que é o único carboidrato que não possui um centro quiral, né?
e o gliceraldeído 3-fosfato, o derivado do gliceraldeído, o carboidrato com centro quiral mais simples, né? Uma triose, assim como também é uma triose de hidroxiacetona. Então, aqui nós temos a formação dessas duas trioses fosfato a partir da clivagem da frutose no 6-fosfato, ok? Gente, nós temos aqui uma variação muito positiva, tá? Muito positiva de energia livre. Porém, a reação ocorre devido à questão do acúmulo de frutose no 6-fosfato anteriormente à aldolase, o que promove, né, um deslocamento para este lado da reação. Apesar de ter uma demanda energética grande, nós temos deslocamento devido à concentração muito grande de frutose no 6-fosfato nesse passo. Com esse passo, nós fechamos, então, a dita fase preparatória, tá? A fase que nós temos um gasto, né, a preparação dos substratos, né, dos intermediários, com um gasto energético mediado por duas moléculas de ATP.